Imagine construir um império do absoluto zero. Sem dinheiro, sem contatos, sem herança. Agora, imagine fazer isso ao lado do seu próprio irmão. Alguém que cresceu com você, que dividiu o mesmo quarto, que passou fome ao seu lado. Agora imagine que esse irmão se transforma no seu maior inimigo. Não um concorrente distante, não alguém invisível, mas alguém que conhece cada uma das suas fraquezas, cada um dos seus defeitos, cada um dos seus medos. Essa não é apenas uma história sobre empresas, não é apenas sobre tênis. É uma história sobre ego, sobre orgulho, sobre ambição e sobre como o sucesso pode destruir tudo ao redor. Porque antes da Adidas existir, antes da Puma existir, existiam apenas dois irmãos pobres na Alemanha. A Alemanha do início do século XX era um país quebrado, humilhado pela Primeira Guerra Mundial, com cidades destruídas, com fome nas ruas, com famílias tentando sobreviver dia após dia. Era um lugar onde sonhar parecia perda de tempo. Foi nesse cenário que nasceram Adolf Dassler e Rudolf Dassler, dois irmãos, mesmo sangue, mesmo lar, mesmo ponto de partida, mas com personalidades completamente opostas. Adolf, conhecido como Adi, era silencioso, observador, introvertido. Ele não falava muito, mas quando falava, falava de detalhes, de ajustes mínimos, de como algo poderia funcionar melhor. Adi acreditava em uma coisa simples. Se o produto fosse perfeito, o mundo perceberia. Já Rudolf, o Rudy, era o completo oposto. Falante, carismático, confiante. Rudy gostava de pessoas, gostava de atenção, gostava de controle. Ele acreditava que não bastava ser bom. Era preciso parecer bom. Era preciso convencer. Enquanto Adi vivia para criar, Rudy vivia para dominar. E juntos, essa combinação parecia imbatível. Mas toda combinação perfeita esconde um conflito inevitável. A família era simples. O pai era operário, a mãe lavadeira. E foi justamente na lavanderia da mãe que tudo começou. Entre roupas molhadas, cheiro de sabão e cestos pesados, Adi montou sua primeira oficina improvisada. Não havia capital, não havia tecnologia. Havia apenas criatividade e necessidade. Adi começou a fabricar sapatos usando restos de couro, tecidos descartados, solas reaproveitadas. Cada par era feito à mão. Cada erro era um aprendizado. Ele não queria fazer sapatos bonitos. Ele queria fazer sapatos que ganhassem corridas. Sapatos que dessem vantagem. Sapatos que fizessem atletas vencerem. Enquanto isso, Rudy fazia o que sabia fazer melhor: vender. Ele saía pelas cidades, conversava com atletas, convencia treinadores, prometia algo simples: vitória. Era ali que nascia uma parceria poderosa. Produto e marketing, criação e persuasão. A fábrica dos irmãos Dassler começou a crescer, mas o verdadeiro ponto de virada ainda estava por vir. Em 1936, o mundo inteiro voltou seus olhos para a Alemanha. As Olimpíadas de Berlim estavam prestes a começar. Adolf Hitler queria usar os jogos como propaganda política. Queria mostrar ao mundo a suposta superioridade ariana. Tudo estava sendo preparado para impressionar. Mas algo completamente inesperado aconteceu. Um atleta negro-americano chamado Jesse Owens entrou na pista. E nos pés dele estavam os sapatos dos irmãos Dassler. Jesse Owens venceu uma prova, depois outra, depois mais uma. 4 medalhas de ouro, diante dos olhos de Hitler. Diante do mundo inteiro, a humilhação foi histórica. E junto com Jesse Owens, os sapatos dos Dassler entraram para a história. De um dia para o outro, a pequena fábrica virou referência mundial. Pedidos começaram a chegar de todos os lados. Atletas queriam aqueles sapatos. O sucesso finalmente havia chegado. Mas junto com o sucesso, veio algo muito mais perigoso: o ego. Porque quando o dinheiro entra pela porta, a confiança costuma sair pela janela. Adi queria reinvestir, criar mais, inovar mais. Rudy queria crescer rápido, dominar mercados, ganhar espaço. Adi vivia dentro da fábrica. Rudy vivia viajando. As esposas começaram a brigar. As decisões viraram conflitos. Aquilo que antes era parceria começou a virar competição silenciosa. E então veio a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha mergulhou novamente no caos. Rudy foi convocado para o exército. Depois acabou preso pelos aliados,
que seu próprio irmão havia denunciado ele. Não existem provas definitivas disso. Mas quando a confiança morre, a verdade deixa de importar. Rudy saiu da prisão com uma certeza. Adi era seu inimigo. Quando a guerra acabou, os irmãos não se falavam mais. A parceria havia morrido. E então veio a decisão que mudaria o mundo. A separação definitiva. A fábrica foi dividida. Os funcionários escolheram lados. A cidade inteira se partiu em duas. Adi fundou a Adidas, focada em inovação, performance e atletas. Rudy fundou a Puma, focada em marketing, visibilidade, impacto. Duas marcas, dois impérios, um ódio eterno. A rivalidade saiu das fábricas e tomou conta da cidade inteira. As pessoas olhavam primeiro para os pés, antes de apertar a mão. Pares separados, fábricas separadas, famílias separadas. Casamentos acabaram, amizades morreram. Herzogenaurach ficou conhecida como a cidade dos pescoços curvados, porque todos olhavam para baixo, tentando descobrir de que lado você estava. Mas essa guerra não ficou ali. Ela se espalhou pelo mundo. Adidas e Puma começaram a disputar atletas, clubes, seleções. Cada contrato era uma provocação. Cada vitória era uma humilhação para o outro lado. Até que surgiu o maior nome do futebol, Pelé. Os irmãos fizeram um acordo silencioso. Nenhum dos dois patrocinaria Pelé. Mas pactos feitos com ódio não sobrevivem. Na Copa do Mundo de 1970, antes de uma partida, Pelé se abaixou. Amarrou o cadarço. Puma. O pacto foi quebrado. Rudy venceu aquela batalha. Adi nunca perdoou. Os irmãos envelheceram, sem nunca se reconciliar. Rudy morreu em 1974. Adi morreu em 1978. Foram enterrados em lados opostos do cemitério. Nem a morte foi capaz de uni-los. Hoje, Adidas e Puma faturam bilhões. Mas a família foi destruída. A cidade ficou marcada. E a história deixou uma lição cruel. O sucesso não cura o ego. Às vezes, o maior inimigo não está no mercado. Está na mesa do jantar. E essa é a verdadeira história por trás de dois dos maiores impérios do esporte. Uma história que prova que vencer, às vezes, custa tudo. Se essa história te fez pensar, então você já entendeu o valor dela. Aqui no Histórias que Valem Milhões, nós não falamos de sorte. Falamos de decisões, erros caros e escolhas que mudam destinos. Se inscreva agora para não perder as próximas histórias. Toda semana, uma nova história real, que pode mudar a forma como você vê dinheiro e sucesso. E o link está na descrição. Clique, se inscreva e faça parte de quem aprende com histórias que realmente valem milhões.